Você paga por jornalismo? Tipo, a pergunta é séria. E isso aqui não é uma propaganda da assinatura premium do meio, não, tá? A maioria das pessoas não entende claramente a relação entre jornalismo e democracia. E, no entanto, um não consegue viver sem o outro. 3/4 dos brasileiros não pagam por jornalismo. É muita gente. Nossa democracia não está bem, ela está radicalizada, volátil. Perdemos a capacidade de conversarmos quando discordamos. Isso tem muito a ver com a maneira como a gente se informa. A gente pediu ao Instituto Indéia que incluísse perguntas sobre a maneira como os brasileiros se informam numa das suas rodadas de pesquisa, para entender. E olha que interessante. Os pesquisadores vão lá e perguntam para as pessoas, né? Como é que você se vê politicamente? De esquerda, de centro-esquerda, de direita, de centro-direita? E elas respondem. Tem gente que se vê de um jeito, tem gente que se vê do outro, tem gente que não sabe bem. Tudo certo. A maneira como direita e esquerda se informam é completamente diferente. Para pessoas de esquerda, a televisão é claramente o principal meio de se informar. TV aberta e TV por assinatura, tipo o Globo News, CNN, por aí. Quase metade dos brasileiros que se entendem de esquerda usam a TV, jornalismo mais tradicional, como principal meio de informação. Para a direita, é bem mais dividido. O principal meio de informação para 36% são as redes sociais. A gente vê claramente perante os números que existe uma fragmentação muito maior na maneira como brasileiros de direita se informam. E olha que interessante. WhatsApp e Telegram, os apps de mensagem, são o principal meio de informação para 9% das pessoas de direita. É bem acima da média nacional. E são o principal meio de informação para 4% da esquerda. É menos da metade. Não estou aqui entrando no mérito do que é bom ou ruim. É o que é. A esquerda entende o Brasil pelas lentes do jornalismo tradicional. A direita, pelas redes e serviços de mensagem. Mas sabe quem mais paga por jornalismo no Brasil? Jornalismo digital? A direita bolsonarista. Sim, porque a gente consegue dividir esquerda e direita em dois blocos. A direita bolsonarista e a não bolsonarista, a esquerda lulista e a não lulista. Fazemos isso usando vários indicadores, como avalia o governo, em quem votou na última eleição, em quem gostaria de votar na próxima. Existem esses 4 grupos muito nítidos. É claro que eles se juntam no segundo turno, as duas direitas e as duas esquerdas, mas 21% dos bolsonaristas pagam por jornalismo. E 16% das pessoas de esquerda pagam. A diferença é grande. Parece incongruente, né? Afinal, por um lado, a esquerda, como bloco, parece se informar com mais método. Tira aquele momento do dia para sentar e entender o que está acontecendo no Brasil, no mundo, e escolhe fazer isso com jornalistas treinados profissionalmente, com marcas que existem há décadas e cuja história é amplamente conhecida. A direita não. Seus hábitos se espalham por toda parte. Redes sociais no topo, depois TV, sites usam Zap pra caramba. Mas quando você pega a turma que queria muito poder votar em Jair Bolsonaro para presidente já no primeiro turno da eleição do ano que vem, os mais dedicados, eles são os que mais pagam por jornalismo digital no Brasil. Não é muita gente. A direita bolsonarista raiz, representa 12% de todo o eleitorado. A direita não bolsonarista são 26%, mais que o dobro. Mas você pega esse núcleo hiper-bolsonarista e todo mês um pedaço grande deles tira dinheiro do bolso e paga por jornalismo. Isso tem causa e consequência. A consequência é a seguinte: se você quer ter um negócio de jornalismo digital no Brasil, se quer fazer dinheiro, contratar gente, produzir muito conteúdo, a maneira mais fácil de fazer é falando o que os bolsonaristas querem ouvir. Já se perguntou por que os sites bolsonaristas são muito mais consolidados, profissionais, muito mais estruturados do que todos os outros? Porque tem uma quantidade maior de conteúdo bolsonarista profissionalmente feito do que todo o resto? É porque os bolsonaristas pagam. Existe um mercado. Gente, Brasil Paralelo. Para citar um exemplo só, tá? Entre muitos. A causa também é simples de explicar. A visão do mundo bolsonarista é tão distante da visão do brasileiro médio, da visão mainstream, que o jornalismo tradicional simplesmente não entrega aquilo. Mesmo que um veículo grande quisesse ter 1 ou 2 comentaristas, colunistas, bolsonaristas, o contraste seria impossível de evitar. O debate começa não na análise do problema, mas nos próprios fatos. Bolsonaristas simplesmente não compartilham da mesma compreensão da realidade. Nem os fatos, nem a leitura mais básica da história do Brasil, nada disso é compartilhado. Então você precisa construir tudo do alicerce para cima, do zero. Dos documentários, as reportagens, as análises políticas do dia, tudo precisa ser feito para haver um ecossistema completo de informação que retrate o mundo que o bolsonarismo escolhe enxergar. E isso é feito porque existe um mercado.
Nenhum grupo está mais disposto a pagar por jornalismo do que o grupo mais desinformado da sociedade. O resultado é que aprofunda a sua desinformação. Ué, claro, constrói-se para eles que querem pagar por isso uma realidade paralela inteira. Mas isso quer dizer também que o jornalismo profissional despenca de qualidade, porque tem menos gente disposta a pagar por jornalismo profissional. Aliás, se a gente volta para aquela divisão esquerda lulista, não lulista, direita bolsonarista, não bolsonarista, sabe qual é o segundo grupo mais disposto a pagar por jornalismo em toda a sociedade brasileira? A esquerda lulista, 19%. Se o maior dinheiro está nos bolsonaristas, o segundo maior dinheiro está nos lulistas. Que tipo de jornalismo vai existir na internet brasileira? A realidade paralela do bolsonarismo e um jornalismo que acorda e adormece, elogiando Luiz Inácio. Agora sai aqui do meio. Começa a navegar pelo YouTube, pelo Instagram, TikTok, pelos sites de notícias. Passeia por quase todo o jornalismo que se faz fora das empresas tradicionais. Vocês sabem disso, vocês conhecem isso, vivem isso. Todos nós vivemos. 90% do que vão encontrar é jornalismo que vive de elogiar Lula e jornalismo que vive no mundo paralelo bolsonarista. Por que isso acontece? Porque é onde está o dinheiro. Os brasileiros que escolhem não pagar por jornalismo são justamente aqueles 70% que não fazem parte de um grupo nem do outro. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Eu sei. O ponto de partida hoje está parecendo uma grande propaganda para dizer assim, assine o Meio. Eu pensei muito sobre se devia tratar desse assunto, mas nós na imprensa falamos pouco demais sobre jornalismo. E num tempo tão preocupado com desinformação, falamos pouco demais sobre a máquina que sustenta a desinformação. A verdade é que, coletivamente, as pessoas estão menos dispostas a pagar por informação. Estão menos dispostas ainda a pagar por informação que gere atrito, que não confirme suas crenças. Porque é isso, né? Se quem mais paga, quem deseja ouvir a confirmação de que a fantasia distópica bolsonarista é real, ou quer torcer muito por Lula, o resultado é que paga-se por um jornalismo que se confunde com propaganda. É um jornalismo confortável, mas não é um jornalismo que realmente debata. E a decisão de cada um individualmente de não pagar pelo tipo de jornalismo que deixa a gente desconfortável a toda hora, que não desafie nossas crenças mais consolidadas, tem impacto real. A crise da democracia é uma crise de desinformação e falta de debate. Trocamos debate de ideias por bate-boca nas redes. E você? Já assinou o Meio? Esse aqui é o ponto de partida. Nesse último fim de semana em São Paulo, nós celebramos coletivamente a memória de Vladimir Herzog. Quando o Vlado morreu, eu ia completar 1 ano de idade, exatos 50 anos atrás. Eu não conheci, claro que não, mas tomo a liberdade de chamá-lo de Vlado porque eu o conheceria se fosse hoje e ele trabalhasse como trabalhava na TV Cultura. Nós, jornalistas, nós nos conhecemos todos, não é muita gente. Ele foi morto após muita tortura nos porões do DOI-CODE. Uma ditadura, sabe, uma ditadura precisa de propaganda, não precisa de jornalismo. É por isso que nas redações, 50 anos atrás, havia censores do governo decidindo o que podia ser publicado, o que podia ir ao ar e o que não podia. Porque numa ditadura você precisa de um tipo muito específico de mensagem dirigida a todo mundo. O país está uma maravilha, mas temos inimigos internos e externos muito perigosos e o combate é necessário. Tudo de ruim é culpa deles. Se dependesse do governo, a vida ia ser um mar de rosas. Democracia é um tipo muito diferente de sistema. Em democracia, todo mundo de tempos em tempos tem de se postar perante uma urna e fazer escolhas. Não votamos em pessoas, votamos em ideias, votamos em uma visão de mundo, em uma tese a respeito de quais os problemas, quais as causas e por que caminho devem seguir as soluções. A gente só tem como fazer isso se existir jornalismo diverso na sociedade. Muitos veículos que carregam em si, cada um, muitas visões distintas. Se a gente não é exposto ao melhor argumento de cada lado, não temos como chegar a conclusões. A gente tem cada vez menos essa ferramenta essencial da democracia brasileira. 4 em cada 10 brasileiros dizem que a TV foi seu principal meio de informação nas últimas 24 horas. Ali ainda se sustenta um jornalismo profissional. Mas os outros 6 de 10? O segundo veículo mais usado, encostando nas TVs, são as plataformas sociais. Aí entram Instagram, TikTok, YouTube. 33% dos brasileiros dizem que as redes foram o seu principal meio de informação.
33% para as redes, 39% para a TV. O empate está chegando. Veja, eu sou sócio de um veículo jornalístico digital. Deveria estar celebrando. Oba! Em alguns anos vamos ser maiores do que a TV. Mas não. Se continuar nesse ritmo, a notícia não é boa. A maior parte do jornalismo que se produz para as plataformas sociais é essencialmente torcida para um dos lados. Eu não estou dizendo que é igual ditadura, porque tem variedade, tem de direita e tem de esquerda, mas é um jornalismo que incita a guerra, que faz o elogio do seu grupo e ataca os inimigos lá fora, só isso. Isso acontece porque as pessoas que não estão nas torcidas organizadas dos grupos políticos escolheram não pagar por jornalismo. Sabe, a oferta e demanda. Tem demanda por jornalismo que elogia Lula todo dia. Vai ter esse jornalismo. Vão fazer umas criticazinhas de vez em quando. Não escolheu uma mulher para o STF, essas coisas, mas é 95% elogio e 5% crítica para parecer hora crítico. Tem demanda para jornalismo que recria a realidade do zero para a turma da camisa da seleção? Vai ser oferecido também, e é. Se quase ninguém paga por algo diferente, não tem algo diferente. Ou tem muito pouco do diferente. O meio não está sozinho, mas nós somos poucos. A desinformação começa assim. Se você chegou até aqui, é porque gosta do que a gente produz no YouTube. Mas isso aqui é só um gostinho do que você encontra no nosso streaming. E olha, a gente sabe, tem vários streamings por aí, mas vem cá, me responde uma coisa. Algum deles te explica por que a sua timeline virou um campo de batalha? Ou quais são as raízes verdadeiras do conflito Israel-Palestina? E ainda, o que aconteceu com a democracia brasileira nos últimos 40 anos, que trouxe a gente até a tentativa de golpe que condenou Bolsonaro e seus aliados? Os assuntos sobre os quais todo mundo tem opinião, mas pouca gente entende o contexto, eles estão todos no streaming para você maratonar. Quem conhece aprova e não para por aí. A assinatura Premium ainda dá direito ao melhor da produção textual do meio, com 2 newsletters semanais exclusivas na sua caixa de entrada. Experimenta hoje. Entenda por que milhares de pessoas escolheram ser Premium.